A alvenaria estrutural é um pouco mais recente. Quanto tempo faz que a alvenaria estrutural está no mercado? Olha, a alvenaria estrutural é um sistema construtivo normatizado, tá? Então, primeiro, existe muita coisa executada sem pilar que não é alvenaria estrutural. A gente tem algumas premissas para seguir para ser alvenaria estrutural. Eu não lembro a data direito, tá? Mas o primeiro prédio que tem em alvenaria estrutural é um prédio em São Paulo, acho que 4 andares, e eles estavam começando a desenvolver esses estudos. O IPT fez ensaio de um monte de parede para ter informação e tudo mais. Eu acho que isso tem mais ou menos uns 60 anos, tá? Não é tão recente, então. Eu achei... Não é tão antigo igual o concreto armado, vamos falar assim. Tá, que deve ter vindo no Brasil, tá? Se eu não me engano, 60 anos, um pouquinho mais, tá? Não vou falar besteira, se eu chutar uma data aqui. Lá fora, existem alguns estudos, né? Tem um edifício, acho que na Filadélfia, que foi o primeiro que fizeram, que tem as paredes, começam com 1,80 m e vai afinando. Não é alvenaria estrutural, porque não é normatizado, é uma estrutura de alvenaria, né? Você pega uma estrutura antiga lá, aqueles arcos, não tem pilar, tudo bem, mas não é alvenaria estrutural, é uma estrutura de alvenaria, né? Então, a alvenaria estrutural no Brasil, mais ou menos 60 anos, e é quando a gente teve uma diretriz técnica para seguir. Então, por exemplo, a parede de alvenaria estrutural, ela tem os blocos que têm precisão dimensional, tem a espessura de argamassa adequada, tem a resistência do bloco, a resistência da argamassa, que tem que ser, em geral, 70% inferior à do bloco para conseguir absorver movimentações, né? E não ficar fissurando. Tem uma série de detalhes para seguir para se chamar de alvenaria estrutural, né? Então... A engenharia da alvenaria estrutural, ela tá bem mais próxima ali. Eu sempre brinco, né? Que a engenharia civil não é igual a engenharia mecânica, né? Não. Porque 1 milímetro de diferença, o motor não funciona, né? No pistão, sei lá, em que parte mecânica for. Mas na alvenaria estrutural, a gente já tem uma precisão muito melhor do que na construção de blocos, né? Porque você acabou de falar, né? Os próprios blocos são fabricados especificamente para aquele projeto. Tô falando bobagem? A gente tem algumas modulações padrões, né? E dentro daquela possibilidade de blocos que existem, a gente faz um projeto com aquilo lá. Vamos pegar esse ponto. Então, a gente já falou do planejamento. A gente já falou da questão de unificar todas as especialidades para a gente ter uma racionalização, né? Muito mais interessante. Sem contar meio ambiente, né? Vamos falar sobre isso também, porque você gera muito menos resíduo, você faz uma coisa muito mais inteligente. A sua mão de obra trabalha muito melhor preparada, então tudo fica melhor. A Racionar Engenharia, ela trabalha com projetos estruturais em concreto armado e alvenaria estrutural, projetos de geotécnica, projetos de reforço e recuperação estrutural, laudos periciais. Então, quem precisar do Danilo Amorim, que já percebeu aqui que está um pouco... despertou o interesse em entender um pouco mais sobre a alvenaria estrutural, pode procurar a Racionar Engenharia, que vocês vão desenvolver esse projeto com essa visão da estrutural ou da que a pessoa preferir, né? Acho que isso também é legal, né? A pessoa entender um pouquinho de cada um e escolher qual mais está alinhada com o objetivo final da arquitetura dela. Com certeza. É assim, não existe o melhor sistema construtivo, né? Existe o sistema construtivo que é melhor para você neste projeto, né? Então, nem todo projeto é para alvenaria estrutural, nem todo projeto é para concreto armado, né? Precisa principalmente alinhar as expectativas, né? O que chega muito no escritório, assim, eu queria fazer um orçamento de um projeto em alvenaria. Aí você vai ver, a arquitetura é uma coisa de louco, né? A alvenaria estrutural, em geral, ela é muito bem comportada, né? Então, uma estrutura com vãos enormes, com balanços enormes, assim, não é um projeto para alvenaria estrutural. É um projeto para concreto armado ou estrutura metálica, né? Então, primeiro, precisa alinhar essas expectativas, tá? Dá para fazer, por exemplo, a gente já fez alguns projetos residenciais, né? Prédio é mais difícil, mas residenciais que tem, assim, essa arquitetura mais arrojada e foi feito em alvenaria estrutural? Já fizemos. Quem pagou o preço? O cliente. Porque ele sacrificou a velocidade e a economia para ter um sistema de alvenaria estrutural, né? Na prática, será que valeu a pena? Eu não sei, de verdade, né? De repente ele queria e isso fez ele feliz, e fazer as pessoas felizes faz parte do nosso trabalho. Qual que é a nossa função ali como profissional técnico? É orientar, né? Sim. Neste caso, esse cliente foi orientado que o projeto não seria tão econômico e tão rápido, né?
Só que, para ele, vale a pena. Só, para ele foi o seguinte, Danilo, se vai custar o mesmo tanto, eu prefiro fazer assim. Porque eu economizo na minha mão de obra, eu tenho uma obra mais limpa, eu sei fazer esse sistema. Ele fez as considerações pessoais que para ele faziam sentido naquele projeto e a gente está aqui para respeitar isso, né? Beleza. É o melhor sistema construtivo para aquele projeto? Para ele, sim. Porque ele escolheu. Para você, talvez não, né? Tá?